Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter de Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 9, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. O item 4, injúrias e violências. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir às relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Jesus nos afirmou que são brandos, que são bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. E que são bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
Os brandos e pacíficos, reconhecendo a necessidade de se estabelecer a paz aqui na terra, a exemplo de Jesus, realmente estabelecem a tranquilidade e a concórdia entre os espíritos violentos e revoltados. Os brandos e pacíficos permanecerão ligados a este planeta, que pelo amor passar para um mundo melhor. A vontade de Deus é que todos os seres humanos tenham como guia a brandura em seus atos. Porque nós sabemos que a paz começa em nós e por nós. Sabemos também que a violência não combina com felicidade. Jesus também nos afirmou que aquele que disser a seu irmão, ou que falar com seu irmão em cólera, merecerá condenado no juízo. Então, nós sabemos também que a cólera é um sentimento que não faz parte das leis de Deus e que nós só conseguiremos eliminá-la aqui da Terra quando nós utilizarmos em nossos atos a afabilidade, a brandura, a mansuetude, a moderação e a paciência, como nos diz o Evangelho. Sabemos também que uma pessoa colérica, ela sofre mais que as outras, porque ela não tem paz no coração. Ela vive amargurada, angustiada, melancólica. E o espírito, ele só é vicioso ou se torna viciado porque quer. Um corpo não dá cólera ao espírito. A cólera é do espírito. Ela é inerente. Todo vício e virtude, ela faz parte do espírito, não do corpo. Mas nós vamos ver de uma das passagens, das muitas passagens de Simão Pedro com Jesus, e vamos reproduzir parte dela, que se passou mais ou menos assim. Os trabalhos daquele dia foram fatigantes. Todos estavam deveramente cansados. E, terminando a sua pregação, o mestre, Jesus, ficou ainda atendendo a alguns daqueles que ali estiveram, mas que agora já estavam voltando para suas casas. Isso permitiu que Jesus e os discípulos, como faziam diariamente, quando estavam pelas redondezas, voltassem à casa de Simão Pedro e conversassem por ali e tomavam as suas refeições. Após uma rápida refeição, Jesus e Simão Pedro se dirigiram até a praia próxima para trocarem ideias e renovarem as energias. Jesus, notando que Simão Pedro estava muito triste, lhe perguntou: por que tamanha tristeza?
E Simão Pedro lhe disse: é cansaço, Senhor. Muitas vezes me sinto desanimado. Não fosse por ti. E não conseguiu terminar a frase, porque as lágrimas jorraram em abundância de seus olhos. Passadas as emoções, Simão Pedro voltou a dirigir-se a Jesus, dizendo: eu sei das minhas dificuldades, Senhor. Sei também que teu amor me convocou para a boa nova, cujo objetivo é o amor de nosso Pai. Mas como fazer, Senhor? Quando devemos perdoar, mas como suportar a agressividade quando nos propomos a ajudar? E Jesus lhe respondeu: guardando a paz no coração. E Simão Pedro volta a falar para Jesus: como manter a paz, Senhor, se estamos cercados pela hipocrisia e por olhares severos de muitos que se encontram em posições piores que a nossa? E Jesus lhe diz: mantendo a brandura no julgamento. Jesus então deixou claro a Simão Pedro e para todos nós que nós devemos sempre, em qualquer situação, guardar a paz em nosso coração e jamais sermos juízes cruéis em nossos julgamentos. Isto nos leva a lembrar da lei de causa e efeito, que da mesma medida que utilizarmos para com os nossos semelhantes, essa medida será usada um dia para conosco. Não devemos nos esquecer disso. E além disso, nós somos seres iguais uns aos outros. Somos todos irmãos. Por que nos utilizarmos de cólera e de julgamentos inadequados, julgamentos cruéis para com os nossos irmãos? Isso faz com que a nossa vida se transforme. Se seguirmos os ensinamentos e os exemplos de Jesus, nós teremos uma existência que só nos trará conforto, paz. Mas se fizermos ao contrário, se não seguirmos os seus exemplos e ensinos, teremos uma vida totalmente diferente e pior. Queremos agradecer a todos, desejar uma boa noite. Não nos esqueçamos que Deus sempre vela por nós. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho,
nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus,
clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces, e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e é em teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje,
e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca, em 5 de janeiro de 1996. Varando a barreira. Muitos dizem que a Terra é mundo de sofrimento. No entanto, é justamente nesta escola bendita que aprendemos a vencer a distância que nos separa daqueles que nos amam. É na experiência do dia a dia vivido, com atenção, que cada qual se prepara para o novo alvorecer. É morada abençoada para aqueles que ainda não suportam a visão direta da luz. A fim de se aprimorar, o espírito necessita cultivar em si mesmo os dons da perfeição. Esses dons localizam-se na própria visão. Portanto, cada ser humano deve buscar sublimar o seu dom de ver com os olhos de irmão, sentir a proximidade do que necessita, olhar a tudo e a todos com olhos caridosos. Também o dom de ouvir é trabalhado no dia a dia, através da atenção, do respeito com que ouvimos o nosso próximo. Os nossos sentidos devem despertar em nós a busca do crescimento espiritual. Através das nossas mãos, quanto bem podemos realizar, quanto progresso poderá surgir das nossas mãos. Não desprezar o ensejo de construir
porque construir o bem em toda parte é aprender cada vez mais. Certamente, onde Deus coloca o homem para aprender, amar e progredir, tudo está para ser construído. Nada está pronto, a começar pelo próprio homem, que, criado à imagem e semelhança de Deus, acha-se a caminho para a perfeição. Isto significa a necessidade de se exercitar a tolerância para com todos, a compreensão e o perdão. A fraternidade entre os homens deve ser o dom exercitado nas bases do sentimento, o coração. Por isso, não reclames do mundo que te agasalha. Ajude este mundo ajudando o teu próximo. A igualdade, a fraternidade só se farão presentes através da solidariedade entre todos. L. José. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.